Guerra e o delegado da Caixa de Assistência do Advogado, doutor Fabrício Piccoli. É uma satisfação recebê-los. Começo pela minha querida Carla aqui do nosso lado. Bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia, rádio ouvintes. É sempre uma satisfação estar aqui. E nesse ano de tanto trabalho, vim falar um pouco, porque muitas vezes a gente se dedica ao trabalho, mas não reproduz, dá publicidade. Né? Não dá publicidade. Assim, falar realmente do que a OAB tem feito, não apenas para o advogado, mas para a sociedade, é muito importante. Maravilhoso. Nós também gostamos de ouvir isso. Doutor Fabrício, também é uma satisfação recebê-lo aqui hoje. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia aos ouvintes da rádio. É uma satisfação e uma honra estar aqui com vocês. Muito bem, bora lá falar um pouco então desse 2025, né? Eu dizia aí, essa situação da BR-163 é uma conquista que a gente precisa valorizar grandemente, né? E estamos firmes nesta pauta. Eu mesma, esse ano, estou na comissão da BR-163 do Estado do Mato Grosso. E nós participamos de pelo menos 4 reuniões com a NTT, com a Nova Rota, enfim, acompanhando e até vendo, porque há dificuldades, né? Toda obra, ela envolve aí a segurança, enfim. Então, quando a gente viu aquelas situações dos buracos sendo feitos ao longo da BR, falta de sinalização. Então, todas as vezes que nós participamos, nós levamos isso em pontos específicos ali para que não coloque a sociedade em risco, né? Maravilha. Aquele que está utilizando a BR-163. E está funcionando e com resultados a gente vê eventuais, pontuais incidentes ainda, lamentavelmente, faz parte do processo, todo mundo tem que fazer a sua parte no cuidado, mas o mais importante é a gente ver que o sonho está saindo do papel, né? Está chegando para a nossa realidade. Concretizando, realmente. Maravilhoso, muito bem. Da OAB, esse ano, Sorriso, o que nós precisamos destacar? Vamos começar pelo lado positivo, depois a gente fala dos perrengues, pode ser? Vamos lá, então. Eu gosto de destacar, Marlene, nós somos uma diretoria jovem, né? Sim. E nós, esse ano, nos debruçamos em entender o que é o sistema OAB e como prestar um serviço de qualidade. E nos empenhamos em fazer isso, né? Em prol do coletivo. Sim. Né? Atendendo tudo isso. Nós reformulamos, então, a solenidade de entrega das carteiras aos novos advogados para bem recebê-los na nossa casa, né? E fazendo isso, a gente percebe essa troca com a sociedade, porque os familiares vão juntos, então é um momento único para aquele que está ingressando no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, né, em receber aquela carteira, mas também ter a responsabilidade, que amanhã ele estará aí no mercado de trabalho, né, e tem um papel essencial para a sociedade. Nós tivemos ao longo do ano, com a graça de Deus, uma pós-graduação em Direito do Agronegócio, cursos em praticamente todas as áreas de atuação presencial, com professores renomados, qualificados, que estão se deslocando para cá dentro da nossa casa. Perfeito. Então, a gente precisa destacar isso porque o profissional bem qualificado, ele presta um serviço de qualidade para a sociedade. Então, a qualificação... Pode parar de estudar. Precisamos estar sempre atentos. Certo. O Fabrício vai falar dos convênios, né, que é uma parte boa da Caixa. Nós representamos a OAB, o Colégio de Presidentes da Seccional, junto à eleição do 5º Constitucional, para a eleição do novo desembargador. Então, acompanhamos todo o processo, estivemos lá também no dispositivo de honra, acompanhando em nome do colégio, são 29 subseções, representando todos esses presidentes, porque em novembro nós recebemos, depois de muitos anos, o 2º Colégio de Presidentes na nossa cidade. Então, uma satisfação muito grande, né? E um privilégio ter aqui na nossa casa todos esses advogados do Estado do Mato Grosso inteiro discutindo pautas relevantes que são levadas ali para discutir melhor da prestação jurisdicional, alvará, tudo que a gente pode, né? Nós tivemos aí um ano com golpe do falso advogado, né? Estamos todos nós empenhados em achar soluções, em dar o devido suporte ao colega advogado e à sociedade. Então, foi um ano muito desafiador e a gente tentou conectar, né? Nós fizemos aqui o primeiro colégio de presidentes das comissões temáticas. E eu sempre gosto de destacar que as comissões temáticas, dentro das suas pautas, elas têm uma atuação ajudando, é um braço da diretoria. E nós trouxemos todos os presidentes de comissão para cá, que cada um trouxesse o seu feed, a sua experiência e colaborasse com a diretoria de uma forma compartilhada mesmo em como dar soluções para a advocacia de Sorriso. Fantástico, é importante participação, né? Participativa essa atuação da diretoria. Muito bom.
Sim. Doutor Fabrício, o que nós precisamos destacar em termos, então, de assistência, né? A Caixa de Assistência tem esse papel. Bom, Marlene, vamos lá. O que é a Caixa de Assistência? Nós temos que começar por aí para que os advogados e a sociedade saibam o que é esse braço da OAB, né? Certo. Ele é um órgão, ele tem uma autonomia financeira e ele é uma instituição que é assistencial. Então, a OAB criou isso como uma forma de auxiliar o advogado e o dependente. E aí nós temos vários serviços ali na Caixa de Assistência, dentre benefícios como auxílio maternidade, auxílio funeral, plano de saúde para o advogado adimplente e regularmente inscrito aqui na OAB Mato Grosso. E aí nós temos em Sorriso os convênios, que isso é o nosso carro-chefe, que isso nós queremos trazer aqui para o município de Sorriso de uma forma maior e mais ampla. Em Sorriso, hoje, atualmente, nós estamos seguindo aí o caminho da doutora Cleusa Braga, que era a antiga delegada, que tinha alguns convênios já firmados, e aí com o tempo a gente está fazendo as renovações. Nós saímos de 30 convênios no começo do ano para mais de 90 convênios agora com o comércio local, dentre aí algumas outras cidades. Porque a nossa subseção, ela não é só Sorriso. Nós temos também Ipiranga do Norte, Boa Esperança e Nova Piratã, e nós tentamos ali. O que é o convênio, Marlene? É uma ligação do comércio local com a OAB. Hoje, no Mato Grosso, nós somos quase 40 mil advogados. Aqui em Sorriso nós somos 800 advogados. Então nós precisamos linkar os advogados, oferecendo um desconto ali do comércio local com o advogado e seu familiar. E aí é toda a situação de plano de saúde, a questão de estética, a questão aí de hotelaria, serviços que envolvem a situação aí, digamos, de combustível, mecânica, salão de beleza, tudo isso aí a gente tem esses convênios e a gente quer, obviamente, ampliar essas situações com o comércio local. O objetivo é ofertar realmente uma condição, né, de trabalho para essa categoria que é tão importante para que a população tenha acesso à justiça, né? Exatamente. Muito bem, dos advogados. Doutora Carla, eu disse que ia deixar os perrengues para a segunda etapa da nossa conversa, né? Já citou aqui essa situação do golpe do falso advogado, que trouxe prejuízos para muitos, dificuldades para a comunidade, principalmente. O que mais é preciso falar sobre esse tema e que outras situações a OAB precisou enfrentar eventualmente nesse ano, que não se esperava, talvez? O golpe do falso advogado realmente foi um desafio, porque essas quadrilhas especializadas, esses estelionatários, eles vêm evoluindo com os golpes. Então, todo dia ela tem um formato diferente e, infelizmente, em que pese, né, todas as nossas campanhas de orientação, as pessoas continuam fazendo. Então, assim, o alerta para a sociedade é: não faça Pix, não faça transferência, não pague boleto sem antes consultar o seu advogado. E contrate um advogado que você conheça. Importante isso. É importante a gente ressaltar também a essencialidade dos advogados que estão na comarca, né? E que podem te atender pessoalmente. Eu acho que para a sociedade é isso. E nós tivemos outros desafios de prestação jurisdicional, Marlene, que são muito importantes de serem trazidos. Final de novembro, nós estivemos, juntamente com a Câmara Municipal e o prefeito Alei Fernandes, no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, pleiteando uma nova vara para Sorriso. E, junto ao TRT, pleiteando a segunda vara do trabalho para Sorriso. Isso porque o município cresce, é um município pujante, cresce exponencialmente. A demanda cresce, então, não tem como fugir. É natural que as demandas do judiciário também. No entanto, na semana passada, nós fomos, pegos de surpresa, às vésperas do recesso, com um colapso do judiciário local da nossa comarca. Então, ficariam 2 magistradas apenas atendendo praticamente 8 varas. O que é uma demanda inexorável de trabalho. Impossível de se cumprir uma... Impossível. Né, e foram alguns dias de trabalho intenso, realmente. A nossa seccional dá todo o suporte. Então, nós conseguimos uma reunião com a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. E, na parte da tarde ainda, ele se comprometeu conosco, né, da diretoria, em designar pelo menos magistrados para que, nesse período antes do recesso, os atendimentos prioritários, como tutelas, liminares que são necessárias à análise, expedição de alvarás, fossem cumpridas a contento, para não deixar, né? Porque não é o advogado, é a parte, é o cidadão que está sendo prejudicado. Então, na segunda-feira, dia 15, começaram 2 novos magistrados designados para desafogar isso. E ontem, o corregedor estava aqui em Sorriso e nós levamos em mãos, então, um ofício que foi assinado não apenas pela diretoria, mas pelos advogados de Sorriso, demonstrando as nossas deficiências. Sim. E também sabemos que 2026 a gente precisa já começar a pensar nele, porque nós temos grandes desafios pela frente, questões estruturais,
por conta de 2 afastamentos. 2 magistrados estão afastados da nossa comarca. Então, esses cargos, eles ficam vacantes. Não há juízes o suficiente no estado do Mato Grosso. Para assumir esse trabalho. Né? Estamos aguardando um concurso público para a nomeação de novos magistrados, servidores públicos, que é um pleito sempre da OAB, para manter, né, a qualidade e a celeridade da prestação jurisdicional. Então, nós encerramos 2025 com batalhas e sabemos que 2026 promete também muito trabalho, muito empenho para que a gente tenha a devida resposta, não apenas ao advogado, né, ao cidadão. Sim. Quantas varas, desculpa, doutora Carla, nós temos hoje em Sorriso, oficialmente? São 2 criminais e 6 cíveis, correto? Então, são 8, e dessas 8, só 2 juízas estavam respondendo por tudo isso. Porque agora, no final do ano, é normal que tenha um recesso. Os advogados, a partir do dia 20 até o dia 20 de janeiro, eles têm férias pelo CPC, isso é uma lei, né? E o judiciário voltaria aí o dia 6. Mas nesse tempo de recesso, todos querem, é claro, as suas férias, mas nós temos plantões, casos de réu preso, menor, tudo que envolve prioridade. Hora, exatamente. E 2 juízas, a doutora Emanuele, que é diretora do foro hoje, e está respondendo pela vara de família, então, que são também processos de urgência. Sim. E a doutora Paula, que atende o cível. Ficaram hoje, as 2 somente. Ficaram as 2 atendendo todos os tipos de natureza de demanda. Né? Então, assim, muito complicado e, graças a Deus, a intervenção imediata da OAB junto ao Tribunal de Justiça fez com que nós conseguimos aí um resultado realmente efetivo até o recesso. Então, são substitutos que ficam aí até o dia 20, depois é o recesso e 2026 é outra história. Eles vão ficar até, a verdade, até o final, até o encerramento, né? Sim. Deste ano de 2025, eles são juízes que são titulares em outras varas e que estão designados aqui, como acontece, por exemplo, com o caso do Dr. Francisco, que está substituindo a 4ª Vara Civil hoje, que é um juiz de Rondonópolis, mas que tem uma eficiência, uma celeridade que não deixa a desejar para um juiz que está hoje na comarca. Né? Ele dá conta das 2 varas e ainda é auxiliar de um núcleo de atendimento aí. Para se ver aí a importância do trabalho da OAB, né? A comunidade só enxerga que realmente atrasa a entrega do seu resultado no processo, né? Sobretudo no final do ano, onde as pessoas querem, né? Uma resposta, enfim. E realmente foi muito trabalho, assim, Marlene, para que a gente não descansa, né? E sempre olhando para a coletividade, né? Para o advogado, para a classe. Essa semana nos deparamos, né, com uma juíza que, infelizmente, num tribunal do júri aí, falou que a OAB, para ela, não... Então, assim, violando prerrogativas do advogado. Essa vigilância é diária. Então, a gente tem que invocar realmente, né? E os advogados que, né, se sentirem prejudicados nas prerrogativas também que procurem a OAB para que tenha esse auxílio, faça o registro para que a gente consiga dar os encaminhamentos necessários nesse sentido. Seguimos aqui, né, com a presença da doutora Carla Guerra e também do doutor Fabrício, falando da OAB, fazendo uma retrospectiva, né, do trabalho da OAB neste ano. Uma das situações vivenciadas junto com a comunidade também foi uma interdição no nosso centro de ressocialização, né, doutora? É importante destacar o que aconteceu, como é que ficou essa situação. No sábado de manhã, Marlene, nós recebemos aqui o desembargador Orlando Perry. Sábado passado agora. Agora, neste último sábado, falando, e ele vinha de uma vistoria no Ferrugem, né, na penitenciária de lá, falando das atrocidades que têm sido cometidas com esses seres humanos que estão lá encarcerados. Né? Mas aqui, para minha surpresa, ele falou que está, assim, no nível... não comporta. O estado do Mato Grosso hoje está colapsado com relação... Superlotação em todo lado. Não tem vaga. E no final de novembro nós recebemos, então, uma determinação judicial, né, de interdição da cadeia pública de Sorriso. Ou seja, não entra mais presos. Para não Os que receber estão mais aqui ninguém. só podem sair, até porque não tem condições de receber isso. Houve uma transferência de alguns, inclusive, que a gente acompanhou também. Mas o fato é que essas transferências estão sendo feitas para locais que também estão com superlotação. Então não muda muita coisa para a vida de quem lá está cumprindo pena. Exatamente. Então o sistema de justiça, neste sentido, está colapsado hoje por ausência de vagas e o número crescente de encarceramentos, né, de determinações judiciais aí para que eles cumpram um regime fechado, enfim, em que pesa que em Sorriso nós tenhamos o semiaberto, né? Eles podem sair para trabalhar. Vários. Tem pessoas que acolhem esses trabalhadores, né? E eles conseguem até a redução de pena em função disso. Perfeito. Mas o fato é que o estado do Mato Grosso hoje está com uma capacidade assim esgotada. Nós estávamos com celas para 170 pessoas com 400.
Né? E o que a OAB faz em relação a isso, Nós estamos acompanhando, né? Recebemos o doutor Orlando Perry, ficou de nos passar todas as vistorias que estão sendo feitas, enfim, para a gente criar estratégias para 2026 poder fazer esse enfrentamento. O que nós não podemos permitir, como já estivemos à mercê de acontecer, é de fechar a cadeia pública de sorriso. Né? Porque tem muitas pessoas que moram aqui, os familiares vão visitar, isso implicaria em muitas outras consequências para a própria sociedade. Perfeito. Né? Manter primeiro o CRS aqui ativo, mercadinho funcionando, para que aquilo que o Estado não consiga suprir de alimentação, porque há uma carência. Sim, eles possam adquirir ali, no os caso. Familiares consigam comprar esses alimentos para aí estar fornecendo aquelas pessoas que estão encarceradas. E realmente a gente vai ter que estudar meios aí, vamos ter que uma cruzada 2026 Sim. com relação a esse problema. E hoje, já considerando a reunião, né, com o doutor Orlando, que inclusive estava em deslocamento, né, e pediu, né, com o maior respeito, assim, para falar com a nossa diretoria aqui da subseção desses casos todos. E hoje teremos uma reunião com a advocacia criminalista, né, para passar como é que está a situação, enfim, para deixar todos cientes e a par. E a gente sabe dos enfrentamentos são diários aqui, em que pese haja um excelente trabalho, né, do diretor do CRS daqui. Sim. Né, uma pessoa muito empenhada realmente, muito proativa naquilo que se propõe a fazer, mas ainda assim a deficiência é uma questão que está além dos nossos limites. A gente vai ter que batalhar junto para que tenhamos melhoras. A exemplo de criação ou construção de novas unidades prisionais. Né? Exatamente. Já houve algum anúncio em relação a isso? Até recentemente o próprio prefeito daqui falou que vai ter novidade ano que vem, nós vamos acompanhar. E é bom saber que a OAB acompanha também, né? O prefeito Alei tem sido um parceiro, eu tenho visto né, a proatividade dele Sim. também em abraçar essas causas urgentes e necessárias. Esteve conosco nos pedidos de criação de vara junto ao tribunal, porque ele também sabe que a população está crescendo e Perfeito. que essa população precisa de atendimento. Então, nós estamos ladeando aí, né, e fica aqui o meu elogio, né, a esta gestão né, do prefeito Alei Fernandes, aí, no sentido de proatividade mesmo e de olhar para a sociedade com muito carinho. Perfeito. Meninos, obrigada. Doutora Carla, doutor Fabrício, a gente está com outro convidado, o secretário chegou, é uma pauta que vem de fora, a gente encaixa, então agradeço muito e o espaço está sempre aberto. Parabéns pelo trabalho da OAB. Para nós, como eu disse no começo da fala aqui, é muito importante entender, perceber, né, e mostrar para a comunidade o quanto a OAB trabalha, muitas vezes sem fazer a publicidade, como a senhora disse, mas não para, né? O olhar e o acompanhamento. Nós agradecemos por poder vir falar um pouquinho desse trabalho que muito nos orgulha. Marlene acaba de receber, né, há poucos dias a sua carteira, né? Sim. Na OAB. E nós falamos lá que nós não temos salário. Então é bom que a população saiba. Nós não ganhamos, não temos remuneração. É voluntário esse realmente um trabalho de muito amor e dedicação, assim, por uma classe e pela própria sociedade. Então, agradeço, Marlene, nos abrir esse espaço para vir aqui falar um pouquinho né, do nosso trabalho. Muito obrigada em vosso nome. Feliz Natal e próspero 2026 a todos, né? Feliz Natal. Muito obrigada, doutor Fabrício, doutora Carla.